É conveniente tomar cuidado com as afirmações sobre a qualidade técnica dos advogados, sob pena de que essas não tenham correspondência com a realidade dos trabalhos entregues. E isso é um fato que precisa ser enfrentado pelas lideranças da advocacia brasileira, os bons advogados do mercado brasileiro. Gesto de gestão. Olá, bem-vindo, bem-vinda! Essa é a terceira temporada do Gesto de Gestão. Por aqui é o Ale Lupe. O Gesto de Gestão é o podcast de administração de escritórios de advocacia. Junto comigo está o rapaz que criou este podcast, trouxe essa ideia pra mim e eu falei, vamos nessa se você quiser, André. E aí ele me deu esse presente aqui e um outro presente que foi uma amiga que eu ganhei chamada Daniele Serafino e ela está aqui também. Oi, Dupla, Lupe, tudo oi, bem André. com vocês? Bem, graças a Deus, tudo bem, Tudo Dani? bem, tudo bem. Então tá bom. André, assunto polêmico esse seu, hein? Quantos bons advogados existem no mercado brasileiro da advocacia? Muitos. É aquela resposta... Aquela que não quer dar o número, né? Isso, é. Mas eu vou dar, viu, Dani? Você vai dar um número. Eita! Ih, meu Deus, você contou, você Mas são Reforça. muitos, mesmo assim são muitos. Reforça a fila. ficou no LinkedIn semanas, caçando. Semanas contando pra preparar. Desde o primeiro episódio eu tô preparando esse número. Eu vou responder assim, sem olhar pra Daniele mais uma vez, pra Daniele Serafino, porque sempre que nós abordamos esses assuntos, a Daniele fica preocupada com o que vem pela frente. Já vi tudo nesse episódio. Com o que vem pela frente. Prepara coração. Um certo rubror aparece em sua coração, testa. tô até vendo. Mas é claro que são muitos, e antes de responder a sua pergunta especificamente, cabe lembrar aos nossos ouvintes que aqui falamos da carreira jurídica da advocacia em escritórios de advocacia e não dos advogados assalariados, ou seja, dos que trabalham nas empresas. Há uma centena de milhar, Lupe, de bons advogados no mercado brasileiro. Então, vou voltar. Há uma centena de milhar de bons advogados no mercado brasileiro. A afirmação provoca reflexões. Quer ver? 100 mil bons advogados parece um número superestimado e, se for verdadeira essa frase, significa que 7,6% dos advogados brasileiros são bons. E diante dessa constatação, o que parecia ser superestimado em um primeiro momento parece acanhado em um segundo. Então, se eu falo que nós temos 100 mil bons advogados no mercado brasileiro, nossa, maravilhoso. Show do Coldplay no Allianz Parque aqui em São Paulo, né? Uau. Lotadíssimo. Repleto de bons advogados. Repleto de bons advogados com as pulseirinhas. Pero- Cantando, dançando. Mas quando você pensa que isso corresponde a 7,6% do mercado da advocacia brasileira, esse número parece tímido. Aí já é um show meu no... Que dá o mesmo trabalho, mas tem pouco público, né? É impressionante, dá o mesmo trabalho. Você vai querer luz, vai querer banda, é a mesma Então, coisa só do que não vem ninguém. Só que não vem ninguém. É uma tristeza esse teu show. Vai lá. Né? A provocação serve para frear um costume muito frequente entre os escritórios de advocacia, em afirmar que suas equipes são qualitativamente melhores do que as da concorrência. Em um radicalismo numérico, podemos inferir que cada banca possui 7,6% de bons advogados, o que frustraria as expectativas e as narrativas dos fundadores. É conveniente tomar cuidado com as afirmações sobre a qualidade técnica dos advogados, sob pena de que essas não tenham correspondência com a realidade dos trabalhos entregues. E isso é um fato que precisa ser enfrentado pelas lideranças da advocacia brasileira. Eu acho que nós já tratamos aqui, Lupe e Daniele, do que eu chamo de o mito da excelência, né? Essa questão de que todos os escritórios teriam que ter em todas as suas equipes pessoas excepcionais. Então, quando a gente coloca que existem 100 mil e a gente consegue fazer essa... André, tirou esse número da onde, né? Que eu tirei do número absoluto. Se nós formos ver os grandes escritórios da advocacia que atraem de uma maneira muito significativa bons advogados, por isso que, claro, obviamente, tudo isso é relativo, o número de 100 mil parece absolutamente grandioso de bons advogados. Mas numa outra leitura que a gente poderia fazer, quando isso corresponde só a 7,6% da advocacia, do universo, exatamente, Lupe, dos advogados brasileiros, eu posso dizer que nos escritórios há uma reprodução desse número. Ou seja, a gente estaria falando de 7,6% de bons advogados dentro do escritório. Mas a minha provocação maior, Daniele, é a gente ter um reconhecimento, me incomoda um pouco no trato diário com escritórios, com bancas de advogados, me incomoda um pouco essa questão da desqualificação da
concorrência. Eu acho que a advocacia tem um vício que não se observa tanto em outros mercados, que é uma desqualificação da concorrência. Por exemplo, eu sei que bons advogados todos ouvem o Gesto de Gestão. Então aqueles que não ouvem não são Ou bons seja, advogados. a gente tem 7%. 6%. Precisamos aumentar De ouvintes. isso. Esses números, os números precisam casar agora. Os números estão precisando casar. Esses números são perigosos. Ô, André e Daniele, dê a um homem a reputação de madrugador e ele pode dormir até o meio-dia. Essa frase é uma famosa citação do Mark Twain. Agora, coloque um advogado em um grande escritório de advocacia. Essa foi um alerta do Krishna Nair, que é um editor da plataforma Law.com International. E aí, André? É isso mesmo, Lupe. Ele faz essa colocação porque isso faz parte de um estudo, efetivamente. Eu não estou trazendo isso para como um ato voluntarioso, mas sim porque isso tem sido comentado. O Krishna Nair, que é editor da plataforma Law.com International, ele faz essa reflexão. E nós não trouxemos isso para constranger a Daniele Serafino. Não. Quer dizer, né? Não é, pelo amor de Deus, não tem aí essa questão. Até porque a gente tem juízo. Não, pelo amor de Deus. Vai que me resolve uma outra via. Ainda tem Portugal esse ano. Então... Preparem as verbas. Preparem as verbas. Pois é. Nair escrevia sobre uma situação ocorrida com o escritório britânico Slaughter & May, o 15º maior escritório do Reino Unido e o 78º do mundo, segundo dados de 2022. Ele tem receita aproximada aí de 758 milhões de dólares e reúne 543 advogados. Poucos escritórios de advocacia têm o reconhecimento de marca que vai além do direito como o Slaughter May tem. E sem dúvida é um desses escritórios, né? O próprio Nair fala, é um desses escritórios que tem raízes vitorianas, é um escritório muito antigo, com uma história de trabalho com os principais clientes institucionais que pagam em negócios de modelagem comercial. E sem dúvida, a banca tem uma rica tradição de excelência e os clientes concordam. Um advogado assalariado, cliente, uma vez se referiu aos advogados da empresa como bons artesãos, escreveu o jornalista. A motivação foi uma reportagem investigativa de outra jornalista, Charlotte Johnston, que ingressou na Law.com International como repórter em janeiro de 2023. É muito recente, depois de alguns anos trabalhando em pesquisa no mercado jurídico latino-americano e obtendo seu LLM em Direito Internacional de Desenvolvimento e Direitos Humanos. Então, é uma jornalista que vai estudar direito porque pesquisa escritórios de advocacia. Não vai acontecer isso comigo, É tá, isso gente? que eu ia falar. Fica a dica, André? Não. Não vai acontecer. Já passei dessa fase. Eu já tô... Costumo brincar que eu tô na reta oposta. Eu já sou visto da arquibancada. O André resolvido ao máximo. Johnston escreveu uma reportagem com o título: A rede de melhores amigos de Slaughter & May é realmente tão eficaz? Era uma pergunta. Em que revela, em uma análise aprofundada de 5 anos, você vê que ela pesquisou, Daniel. O que ela está trazendo, né? Só para dar um contexto, esse é um grande escritório do Reino Unido, muito tradicional, etc e tal, que tem muito sucesso, e ela começa a chamar a atenção o sucesso dele para essa jornalista, para a Johnston. Então ela vai e faz essa matéria com dados dos últimos 5 anos. E os dados são sobre fusões e aquisições realizado pela plataforma Law.com. Por quê? Nos últimos 5 anos houve um boom de M&As, né? De fusões e aquisições. E ela começou a perceber, Lupe, o resumo da ópera é o seguinte, que em tudo o Slaughter & May estava envolvido. E ela começou a achar estranho isso. E quando ela foi pesquisar, ela verificou que, na realidade, havia outros escritórios envolvidos nisso e ele estava levando a fama. Essa é vamos dizer assim, é o momento denúncia. Momento denúncia. Ed, atenção, música para momento denúncia. É uma denúncia que não é daqui, mas ela me inspirou no sentido de trazer essa questão da excelência, porque esse escritório se utilizava de outros talentos, ou seja, ele não tinha 100% dos talentos dentro das suas estruturas. Ele possivelmente, eventualmente, poderia ter aí o 7,6%. A gente tá falando isso, esses escritórios são de diversos países, Diversos países, é super interessante essa questão. A reportagem da Johnston é rica em dados e destaca como a Slaughter proclamou o domínio de uma rede
rede ela chama de melhores amigos, né? Na cena europeia de fusões e aquisições, tendo acumulado negócios anunciados no valor total de 288 bilhões. E, curiosamente, Daniela, isso foi que chamou a atenção da Johnston. Ela olha para os números e começa a dizer, mas como é que um escritório só? Porque porque esse número, ele seria, assim, superando as placas como Freshfields, como outros escritórios que ficaram num patamar de 100 bilhões. E esse estava com 288, ou seja, quase 3 vezes. Então, isso é que chama a atenção dela. Que, na pesquisa, ela verifica, então, que nós tivemos algumas parcerias nesse processo, né? Envolveram colaborações de 6 parceiros. Então, o escritório trabalhava, olha que coisa curiosa, com o holandês Brown Westbroek Blackstone, é um escritório muito antigo, um dos principais escritórios da Holanda. Daniele conhece, mas parece que não vai para a Holanda agora nos próximos dias. Esse ano é só Portugal e já... O francês Bredin Pratt, o alemão Hengler Miller e o italiano Bonelurede. Bonelurede. O resumo da ópera é o seguinte... Ele cacarejava bem, esse escritório. Exatamente, muito bem, Daniel. Ele fazia aquele cacarejo necessário. É verdade, mas ele fazia o cacarejo necessário, mas ele tinha parceiros e ele trazia na hora do resultado tudo isso como se fosse ele. Essa é a questão. O curioso dessa história toda é que esse é um mercado de M&A, a Daniele conhece isso, ele é muito influenciado, Lupe. Então, os caras iam, ele tá fazendo parte daquilo, ele tá fazendo parte daquilo, E na realidade, ele estava, mas em todos esses casos, ou em parte significativa dele, não era ele que estava conduzindo, ele tinha outros talentos. Que coisa. Bom, interessante. A lista de advogados, eu acho que quem encabeça a do mundo, a melhor do mundo, é Daniele Serafino. Na nossa concepção, é uma lista que é nossa e pronto. O dado é nosso. Nessa bancada, né? Aqui, a advogada. A melhor advogada dessa bancada, com a OAB, só eu. Tinha uma propaganda de um carro. Tinha uma propaganda de um carro que eu achava o máximo, assim. Novo fulano de tal, o melhor carro do mundo nos Estados Unidos. Uau. Eu achava isso sensacional. Daniele Serafino, bora pro gesto de inovação? Eu acho que tem uma coisa antes. Tem uma coisa antes? Lupe, desculpa. Desculpa, Lupe, porque eu queria fazer uma observação que eu tinha até marcado no roteiro. Então vai, Lupe porque fica tão... Eu vou falar pros nossos ouvintes. Eu fiquei empolgado. Lupe, nós vamos inverter a ordem desse programa. Assim, Ed Chaves. Crise de ciúmes, de André Porto Alegre. Uma música de ciúmes. Uma música de ciúmes de André Porto Alegre. Agora. Garçom aqui nessa mesa. Fica tão empolgado como os nossos ouvintes pelo gesto de inovação que passa batido pelo roteiro do gesto de gestão. Eu já fui lá, peguei a minha nave, me desculpa. Pode tirar a música, Lô. Eu só queria falar o seguinte. Só porque, como a gente está reproduzindo uma denúncia, eu não queria uma denúncia que foi feita fora, e eu começo com a questão de bons advogados, na realidade, para motivar uma reflexão sobre essa desqualificação constante. Quer dizer, eu acho que é uma coisa interessante, porque pro Krishna Nair pareceu um exemplo de escritório de advocacia alavancado, se não no seu próprio nome, na reputação de outros, para se destacar em uma jurisdição na qual a sua marca talvez não fosse tão reconhecível e por isso que os clientes procuravam. A reportagem reforça a ideia do entendimento sobre os limites da reputação dos escritórios de advocacia e dos próprios advogados. A excelência técnica é um atributo relevante em qualquer atividade, mas o universo profissional não é composto exclusivamente por advogadas e advogados de qualidade, na concepção com que a advocacia brasileira trabalha. Os talentos são múltiplos e podem atender a diferentes competências que não as limitadas ao conhecimento do direito stricto sensu. Ao flexibilizar o conceito, o escritório estará ampliando o percentual de bons advogados e o mercado será um lugar melhor e principalmente mais alinhado à realidade. Você pulou essa parte, porque essa parte é que a Dani ia ficar feliz. É exatamente o que ela pensa. E vou deixar ela mais feliz ainda, porque isso você já reforçou aqui, em algum lugar aqui no Gesto de Gestão. Que é o seguinte, vamos parar de cacarejar
como a Daniele gosta. Essa questão só da excelência técnica. Existem competências num escritório de advocacia, a empatia, a escutativa, a compreensão que a Daniele trouxe há 2 episódios atrás, estão inseridas... falou, né, do Fórum Econômico Mundial, exatamente, né? E estão inseridas dentro do legal design. Então não é só a questão. Então, o que eu quis fazer a implicância, se nós temos 100 mil bons advogados, é um número cabalístico, obviamente. Poxa, quantos advogados bons? Não, é só 7,6%. Pô, então não é tão bom assim. Por quê? Porque não é isso que é importante, né? O importante é exatamente essa visão mais holística. E você ia cortar essa parte. Eu peço aqui as devidas escusas. Essa parte que era pra as devidas escusas aqui, perdão. Fica empolgado, né? Fica empolgado pelo gesto de inovação. Vai, chama a Daniele Serafino. Agora sim, Daniele Serafino e o gesto de inovação número 69. No episódio de hoje, vamos falar sobre o maior e mais relevante negócio de fusões e aquisições na indústria da tecnologia jurídica. Em agosto de 2023, ou seja, há pouco tempo, a gente testemunhou a consumação do grande deal de tecnologia jurídica, a aquisição da CaseTest pela Thomson Reuters, por impressionantes 650 milhões de dólares. Foi a aquisição mais milionária existente até hoje aqui no universo jurídico. A Thomson Reuters é amplamente conhecida como uma gigante internacional no mundo jurídico, mas muitos podem não estar familiarizados com a CaseTest, uma das startups jurídicas mais inovadoras da atualidade. Até quando a gente viu esse case, eu fiquei super feliz porque eu já usava a CaseTest como um exemplo nas minhas aulas de inovação, como uma startup jurídica inovadora. Bom, a CaseTest é uma legal tech americana que ela ganhou destaque devido ao seu mais recente produto, o CoConsole, um assistente jurídico de inteligência artificial lançado em 2023. O CoConsole é alimentado pela poderosa tecnologia GPT-4 da OpenAI e oferece uma ampla gama de recursos: revisão de documentos, pesquisa jurídica avançada, preparação de depoimentos, análise de contratos em minutos. A proposta comercial da CaseTest é ousada. Ela vende para os advogados que o seu produto, o CoConsole, vai ser o assistente jurídico que vai sentar do lado dos advogados e vai ser o seu parceiro mais confiável. E a proposta é substituir tarefas que eram realizadas por estagiários e advogados júniores. Ou seja, estão falando de tecnologia jurídica que é capaz de realizar o trabalho que um estagiário e um advogado júnior executa. Então ele vai ser o assistente do lado desse advogado, teoricamente, né, mais sênior ali. A chave para o sucesso impressionante da CaseTest foi esse seu acesso antecipado ao modelo de linguagem do GPT-4 da OpenAI, que permitiu ela desenvolver essas soluções de ponta a ponta e explorar esses novos usos, né, dentro do universo jurídico de forma antecipada. Na época que ela foi adquirida, a empresa tinha 104 funcionários e atendia a mais de 10 mil escritórios de advocacia e departamentos jurídicos corporativos. Essa notícia, apesar de ser super recente, a gente tem uma mais recente, que foi a International Legal Technology Association Conference, a ITALCON, de 2023. E nessa conferência, tinham lá os representantes da Thomson Reuters e da CaseTest. E as pessoas, todo mundo foi lá ouvir, porque é o grande case, né, de M&A do mundo jurídico, para ver o que eles iam falar sobre essa operação que eles fizeram. Durante a conferência, a Thomson Reuters apresentou a sua pesquisa, que eu recomendo a todos lerem, uma pesquisa super interessante da Thomson Reuters, que é o Future of Professionals, que ela foi lançada em agosto de 2023. Essa pesquisa, ela menciona como os profissionais jurídicos, especialmente os da geração Millennial e geração X, esperam que a profissão jurídica evolua. A pesquisa indica a inevitável revolução que a inteligência artificial generativa vai representar para o futuro do trabalho jurídico. A Thomson Reuters confessou nessa conferência que a sua intenção é continuar desenvolvendo ou adquirindo soluções que aumentem a eficácia e eficiência dos profissionais jurídicos. Embora os detalhes das implementações práticas estão ainda em processo de desenvolvimento, ela mencionou um produto que ela tem, que é o Ask Westlaw, que é uma integração de inteligência artificial com documentos jurídicos. Já o CEO da CaseTest, o Jake Heller, argumentou que a inteligência artificial vai revolucionar a indústria jurídica. Ele afirmou. Ele desafiou a noção comum de que a inteligência vai ameaçar os empregos dos advogados. Mas ele fez uma comparação interessante. Ele comparou a revolução da inteligência artificial no mundo jurídico com o impacto dos caixas eletrônicos na indústria bancária, afirmando que ao aumentar a eficiência, a inteligência artificial poderá levar a um crescimento significativo na demanda por serviços jurídicos. Achei essa comparação bem interessante. Ele previu essa rápida integração da inteligência artificial na prática jurídica e uma ascensão gigante desse assistente jurídico virtual nos
nos próximos 5 anos. Então estamos falando aqui de um universo de curto prazo. A integração do CoConsol com os recursos da Thomson Reuters foi apontada como um meio para acelerar essa visão. Então a gente vê que a aquisição da Case Test pela Thomson Reuters é uma evidência clara, gente, de que a tecnologia e a inteligência artificial estão remodelando o futuro da profissão jurídica. É importante a gente sempre lembrar que ela não vai substituir os advogados altamente treinados, mas sim vai permitir que aqueles que adotam a tecnologia alcancem níveis de eficiência e produtividade cada vez maiores. A gente está testemunhando uma revolução na forma como o trabalho jurídico é realizado. E eu gosto sempre de dizer que a gente em inovação tem que sempre analisar os sinais fortes e fracos. E a gente vê uma aquisição de 650 milhões de um dos maiores gigantes da indústria jurídica, que é a Thomson Reuters, adquirir uma startup. Isso é um sinal forte do caminho, né, de investimento, de dinheiro que o universo jurídico está tomando e a proporção que a inteligência artificial vai impactar o futuro da profissão jurídica. A mensagem é clara. Aqueles que abraçam a inteligência artificial estão preparados para liderar a transformação, e enquanto aqueles que resistem correm o risco de ficar para trás. O futuro da advocacia está evoluindo e a inteligência artificial é a força que impulsiona essa mudança. Isso é inevitável. E ainda bem que a gente tem a Daniele Serafino aqui no programa. A diretoria que não ouse não renovar o contrato com ela. Pelo amor de Deus. Senão a gente faz greve, André. Não. Sim. Já já tá, já começa. E a renovação nessas cifras, tá, gente? De milhões de dólares. Que a gente ficou, eu e o Lupe ficamos pensando aqui. Não quer, a Thomson Reuters não quer ver o gesto de gestão, não quer comprar. Acho que a Thomson comprar o programa, né? A Thomson Reuters, eu acho que sim. A gente até faz uns jabazinhos pra... Pois é, a gente... Não tem problema nenhum, falamos da revista dos tribunais, falamos dos livros. A gente faz até um quadro pra eles aqui. Inclusive, só um registro aqui, só a Juliana Ono, né, que é a editora da revista dos tribunais, uma profissional sensacional, tem um trabalho, assim, de curadoria de conteúdo no direito maravilhoso. Uma grande profissional, uma grande editora. Show. Um grande abraço pra ela. E um grande abraço e muito obrigado a você que nos acompanha aqui no Gesto de Gestão. Esse foi o episódio número 69 do podcast de administração de escritórios de advocacia. Eu sou Alexandre Lupe e essa é uma iniciativa do André Porto Alegre, que é jornalista e especialista em gestão legal. E tem também aqui a Daniele Serafino, que é a nossa especialista em inovação. Na mesa de som está a Aline Nascimento, na edição e montagem está o Ed Chaves. É isso aí, obrigado e obrigado também a Compasso Colab, que edita, monta e distribui o nosso Gesto de Gestão. Gesto de Gestão.